A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícia concernente à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Segundo Pedro I, capítulo 1, melhor dizendo, 7 de junho chegou agora na madrugada. Bairro Liberdade, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Irmão Daniel Martinez, ancião, servo de Deus muito abençoado. Fazia tempo que eu não colocava a pregação do nosso querido irmão Daniel Martinez. Irmandade, que culto! Eu dei uma melhorada no áudio, que o áudio estava bem baixinho. A pessoa que gravou esse áudio, né? Parece que o volume estava abaixo do celular. Eu coloquei no meu editor, aumentei um pouco. A Irmandade, preste bem atenção no que Deus deu na boca do seu servo. Santo Deus! Coisa linda dos céus, né? Vamos ouvir então, queridos? Na mesma comunhão, irmãos, que nós estamos aqui, tá bom? Vamos ouvir? Vamos lá. Deviam repetir, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Ora, também primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. E um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. E é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque esse sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem curso onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e sopro, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado.
E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém! Glória a Deus. Glória a Jesus. Que maravilha, querido. Vemos que a palavra de Deus, irmãos, é como uma bússola, não é? Que tem tudo e nos indica a direção que devemos tomar. E vemos que esta epístola, irmãos, esta carta, embora não se tenha aqui o nome de autor, alguns até supõem que seja o próprio apóstolo Paulo que tenha escrito, mas independente de quem escreveu, o importante é quem inspirou para escrever. Se é que cremos que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Porque a palavra de Deus é muito mais, ela abrange tudo. Mas aqui está escrito aquilo que por revelação Deus foi dando, irmãos. E é tão bonito que tem gente que fala assim, mas será que Deus é o mesmo? Será que ele não mudou de ideia? Será que ele não está mais moderno? Porque nós modernizamos. Será que ele não modernizou? Ora, ele é tão moderno que ele escreveu antes de nós nascer o que vai acontecer depois da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. O que está acontecendo hoje, ele já escreveu lá atrás. Será que ele é moderno? Santo Senhor. E veja que, irmãos, o assunto aqui era a comparação da lei escrita em tábuas de pedra, lá no Sinai. Escrita em tábuas de pedra, cuja condição, irmãos, a primeira vez, que se aprofunda, nós não vamos entrar, não é? Quebrou a primeira vez, né? Mas Deus falou assim, vamos escrever de novo. Porque às vezes tem coisas que se quebram em nós. Mas quando Deus vê condições de obra, Ele escreve de novo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas era escrito em tábuas de pedra. E a lei veio para aquele povo, para o hebreu. Por isso, veja, essa carta aqui é aos hebreus, irmãos. Não é? É direcionada a eles. E aqui diz, ora, o sacrifício do santuário tinha imperfeições. Mas por que Deus então que deu a lei, e a lei era imperfeita? Não. Paulo escreveu sobre isso e diz, a lei é perfeita, mas eu sou imperfeito. Querendo dizer, eu não consigo cumprir a lei. A lei é perfeita, não é? Então, por que por causa das imperfeições que aconteciam? Porque veja que, irmãos, ele diz aqui, o primeiro tinha o tabernáculo, estava preparado, não era? Tinha o templo. O templo, irmãos, o tabernáculo começou lá, quando Deus falou com Moisés, ele falou assim, então faz uma cabana, e eu vou com você, porque Deus falou assim, Moisés, não vou mais com você no meio do deserto, não, vou mandar um anjo com você.
de Moisés, irmãos, como intercessor, mas não intercessor sobre a sua casa, intercessor sobre a casa de Deus. Moisés, isso é importante saber. Ele era intercessor sobre a casa de Deus. Agora, Cristo é intercessor sobre a sua própria casa, que somos nós. Glória a Jesus. E ele, então, irmãos, ele falou assim, não, na fidelidade, falou, Senhor, sem ti, nós não saímos do lugar. Se a tua presença não for conosco, nós nem sairemos daqui. Glória a E o Deus. Senhor disse, tá bom. Quem insiste com o Senhor pela presença dele, ele não nega. Glória a Deus. Devemos clamar pelo Senhor, Glória a Deus. para que o Senhor nos abra um caminho, para que o Senhor abençoe o nosso matrimônio, para que o Senhor abençoe a obra. Devemos pedir, irmãos. E veja que quando ele pediu, Deus ouviu o pedido, falou, tá bem, então faça, eu não vou ligar com vocês não, mas faz, tá? Vocês vão fazer em 3 partes a cabana. E essa cabana depois, chegar lá em Israel, na terra prometida, vocês vão erguer lá depois do templo de Davi, do templo de Salomão, filho de Davi. Vocês vão erguer lá o templo, mas a mesma coisa, porque o templo, ele tinha os átrios do lado de fora. E o povo não entrava para dentro do santuário. Por quê? Porque o que Deus deu no começo aqui, o povo estava destituído da glória de Deus. A presença de Deus não tinha comunhão. O que diz aqui? Dando-lhes a entender o Espírito Santo que o caminho do santuário não estava descoberto. Não estava encoberto? Estava. Porque o povo ficava do lado de fora. Depois tinha o santuário, como nós vimos aqui. O primeiro santuário, onde estava o candelabro, o pão da proposição, né? Que só podia comer ao sábado, o sacerdote, ao pão. Né? Então, quem entrava neste santuário primeiro? Os sacerdotes. Pela sua turma, cada um tinha sua turma, pela sua turma, na sua vez, ele entrava fazer os sacrifícios diários. Vocês lembram que o pai de João Batista estava na hora do sacrifício, ele era sacerdote, ele estava, e um anjo apareceu e falou com ele sobre o nascimento de João. Não é? Isabel, tua esposa, por esse tempo da vida terá filho, mas ela é estéril, porque se não creu, você vai ficar mudo até ele nascer, mas ele vai nascer. Glória a Jesus. Não é? Agora veja, irmão, que ali tinha agora um véu muito grosso. Era 12 centímetros, 20 côvados de altura do templo. E esse véu, irmão, pesado, nunca se abria. Porque lá dentro estava, como diz aqui, lá dentro era o Santos dos Santos. O tabernáculo que tinha incensário de ouro, a arca do concerto coberta de ouro, estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão e as tábuas do concerto. Lá dentro estavam os 2 querubins com as asas abertas, guardando a arca, e a presença de Deus estava lá dentro. E Deus fez isso com Moisés, porque falou, já que eu não posso deixar vocês sozinhos, eu vou, mas não vou misturado com vocês, porque eu não suporto o vosso pecado. Bendito é o nome do Senhor. Mas Deus, irmãos, é o que Deus vê hoje aqui, ele não suporta o pecado, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, é criação dele. Um dia ele falou para o Filho e para o Espírito Santo, vamos fazer o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, vamos. E ele pegou lá do barro e fez do pó. E sabe por que Deus fez do pó? Sabe por que Deus pôs aqui na terra? Aqui no planeta? Deus é dono do mundo, do universo. Ele podia ter criado o homem lá em Plutão, lá em Saturno, lá em Urano, no universo. Por que tem aqui? Porque lá muito antes, alguém quis ser igual a Deus, quis sentar na cadeira de Deus. E está escrito lá em Ezequiel 28, tu és homem, não é Deus. E mandou ele para esta terra. E falou, ai dos habitantes da terra. E por que pôs nós aqui? Pois aqui para dizer para ele, você não me amou,
não me reconhecer. Mas eu vou fazer um montinho de pó aqui. Vou soltar a narina dele e ele vai me amar. Glória! Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Aleluia. Grande Deus. Então agora, queridos, a presença de Deus lá dentro. E ele dizia aqui: tinha incensário sobre arcos querubins da glória, faziam sombra, das quais coisas não falaremos agora. Ele escreveu aqui: não vamos entrar nesse agora, porque se eu for entrar em tudo aqui, não dá, ele queria dizer. Mas lá dentro estava aquele véu que nunca se abriu. Sabe quando que abria? Conforme está aqui, olha só. O sumo sacerdote da linhagem de Arão. Não é isso? Uma vez por ano, ele com roupas sem aparecer carne, com sangue de animais aspergindo, porque não tinha sangue para tirar o pecado do ser humano. O pecado só é pago com vida. Sangue de animais não dá vida. Sangue de pecador não tira pecado. Irmão, dá para nós entender isso que Deus está dando? Não adiantaria alguém morrer. Podia ser quem fosse, mas era santo, não. Todos eram da descendência. Adão, Eva, o homem e a mulher. Teve filho de pecado, neto, e vem a descendência, filho de pecado é pecador, filho de pecado é pecador, mas ninguém, porque não teve essa descendência. Todo ser humano nasce da vontade de uma relação, do homem e da mulher, nasce um filho, do homem e da mulher nasce outro, do homem e da mulher nasce outro, não tem ninguém. Glória a Jesus. Então a lei está aqui numa situação imperfeita, mas está mostrando para o ser humano. E está dizendo para o ser humano: você está sentindo a tua fraqueza? Está sentindo que você não tem condições? Está sentindo que você não tem nada? Você está fora do santuário? Então o sumo sacerdote, ele entrava, ele abria aqui embaixo, passava e fechava o véu. Ali dentro ele ficava no santo profundo, irmãos, tem a grande, as cobertinhas, tem as romanas, ele fazia barulho, o povo sabia que ele estava lá dentro vivo, fazendo a sua oferenda. Depois, quando ele terminava, ele saía, abria aqui, fechava. Seguia fechado. Nunca se abriu. Sabe o que é isso? Religião. Porque o ser humano sempre buscou se religar com Deus. Desde que perdeu lá no Éden, ele busca de alguma forma. Ele até se apega em alguma coisa para tentar se religar com Deus. Mas daqui para lá ninguém consegue nada. Glória a Jesus. Por isso que Paulo escreveu e disse: ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie de si. Mas de repente agora veio aqui, ó. Mas isto foi até o tempo da correção. Mas agora vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Será que ele é moderno ou não? Glória a Deus. Agora chega Cristo. Mas como foi o nascimento dele? Ele também não é carne, não é filho de José Maria, não. Ali não teve, está escrito, não teve vontade da carne, não teve vontade do sangue, não teve vontade do varão. Maria, uma mocinha lá com uns 15 anos, jovenzinha, 16, de repente ela recebe uma revelação e o Espírito Santo, através do anjo Gabriel, fala: Maria, oi, em ti será gerado obra e virtude do Espírito Santo. Nascerá em ti o Salvador do mundo. Mas como eu estou solteira, estou desposada, que era noivado, era promessa de um casamento. Mas não pode ser. Maria, deixa tranquila. Eu mesmo que estou falando com você, já estou saindo, vou falar com o José também. Não precisa ter medo. Aí Deus está me chamando, mas em meio social. E o que vão falar? Deus começa em ti e mexe onde precisar. Glória, glória, Senhor.
já foi lá, olha o José já estava programando de ir embora, mas o meu menino falou, meu Deus, eu não estou entendendo nada, mas Deus falou comigo, eu vou aceitar. Glória a Deus, tem coisas que quando Deus faz a gente nem entende, não sabe nem por que está acontecendo, mas bem-aventurado quem disse Deus está fazendo, está em boas mãos. Então agora, querido, veja Jesus Cristo, ele não nasceu da vontade da carne, nem do varão, nem do sangue. Em Maria tinha verdadeiro homem nascido no ventre de Maria, e a outra metade não era verdadeiro José e verdadeiro Maria, era verdadeira Maria, que é mãe de Jesus, homem, mas era verdadeiro Deus. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Até hoje só tinha homens na terra. Meu adversário falou, estão todos condenados. Deus foi fazer eles e pôr aqui na terra, perdeu. A terra é meu território. Eu entendo desse território. Tanto que ele chamou Jesus e falou, é tudo meu isso aqui. Se você prostrar aos meus pés e adorar, porque o teu pai para te fazer rei, ele quer te pôr coroa de espinho, ele quer te humilhar, ele quer fazer tudo isso com você. Eu não faço nada, eu sou melhor que ele. Você só ajoelha aqui e me adora que eu te dou tudo isso. Mentira que não era nada dele, nada é dele. E ele também não tinha nada, mas o Senhor Jesus falou, vai que Satanás, está escrito, só o Senhor teu Deus adorará. Ele falou, esse ali já é diferente, não vai dar para brigar com ele. E de repente o Senhor Jesus vem para nascer, e o mundo todo está despojado no pecado, mas vem Cristo gritando para o inferno e dizendo assim, todos eles estão no pecado, todos estão destituídos, não há um justo sequer, todos nasceram da vontade do pecado e do sangue, mas eu venho nascendo diferente. Mas como você nasce diferente? Porque fui eu que criei ele. Eu sou o Criador, eu crio, eu quero. Foi Deus que gerou Jesus. Por isso está escrito, Filho, hoje te gerei. Agora, sem que pudesse pedir minha santidade, porque o Senhor Jesus não teve pressa. Deus deu hoje aqui, ele era rico, e ele falou, porque os homens, eles buscam ser homem e querem ser Deus. É homem e quer poder, é homem e quer glória. Mas Cristo, cheio da glória, falou, eu vou me esvaziar da minha glória. E os anjos disseram, você que tem tudo vai se esvaziar, eu me esvazio para poder enriquecer. Ele se esvaziou da sua glória, entrou no ventre de uma moça e falou, eu vou esperar o tempo do nascimento, vou esperar o tempo dos ossinhos crescer, vou esperar o tempo da gestação, vai visitar tua prima, que Deus é ontem. Chegou lá, ô Isabel, ô Maria, lá dentro tinha João lá, e tinha Jesus aqui, lá dentro os dois com o olho, falou, João, você está indo aqui, Jesus, você está indo, a obra vai começar. É uma nova hora chegando, é um novo sacerdócio chegando, e ele deu tempo da sua vida, não teve pressa, e o adversário tinha pressa. Irmãos, olha que profundo, e lá em 12, irmãos, de Apocalipse, diz que a mulher estava grávida, com dor de parto, e vinha para dar a luz, não está lá em 12 de Apocalipse? E quando ela veio para dar a luz, quer dizer, o momento que a mulher está frágil, o dragão, outra visão, João viu, um dragão vermelho, com as cartas, de uma terça parte junto com ele, se pôs de frente da mulher, da graça, da palavra. Mulher também simboliza a igreja, bendito é o Senhor. E o dragão se pôs de frente e falou, eu vou tragar o filho, a hora que nascer eu trago, eu pego ele, mas não pegou. Deus deu asas de águia para a mulher, ela voou para o deserto. Irmão, bendito é o nome do Senhor. Igreja querida, irmãos, ajuda a pregando isso aqui que é da igreja. E quando nasceu Jesus, então os anjos apareceram para os pastores em Belém. É nascido o Salvador do mundo. Vocês podem, eles já correram e encontraram ele na manjedoura. Depois de um bom tempo, irmãos, os magos do Oriente estavam longe,
vieram, armaram viagem, demoraram para chegar. Não chegaram na manjedoura. Porque, irmãos, se pegar um presépio de Natal, o que está lá no presépio? Veja que até isso tem engano, irmãos. Por isso que tudo é idolatria. Onde o presépio? Fala, Senhor. Eles colocam lá 3 reizinhos esquemados e que chegaram na manjedoura. Mas os magos chegaram muito depois. Leiam lá, 2 de Mateus, 2 de Lucas, os pastores de Belém. Chegaram na hora na manjedoura. Mas os magos tiveram a revelação da estrela lá no Oriente. Armaram viagem, vieram, passaram lá em Jerusalém, procuraram Herodes. Diz que era símbolo, o rei dos judeus. O rei sou eu aqui. Eu sou Herodes. Cadê ele? Chama os profetas. Chama o que está escrito nesse livro? Quando ele vai nascer? Quando foi que apareceu a estrela para vocês? Já tem tempo. Vocês vão e adorem o menino. E vem e me conta. Onde ele está que eu vou adorar? Mentira. Eu já queria matar. Irmão, não sei por que Deus está dando isso, mas é a batalha. Glória a Deus. A batalha que é de Deus em nós, querido. E nós estamos vivendo a última dispensação da graça. Bendito é o nome do Senhor. Mas a estrela, a mesma estrela que brilhou para ele lá, eles foram, veja que eles foram e entraram na casa de Maria, igreja, não era na casa. Trouxeram os presentes, não eram reis, não eram 3, não está escrito nada disso na palavra. Adoraram, trouxeram 3 presentes, né? Mirra, incenso, um representando o sacerdote, outro rei e outro profeta. Deixaram para o menino. E quando ele saiu, a estrela apareceu e falou: não volta para Herodes, não, vai por outro caminho. E Herodes já se enlouqueceu de novo. Quem era? O adversário, dizendo: esse Jesus que vai nascer aí, se eu matar ele, a sociedade, a humanidade está tudo nas minhas mãos. Mas o Senhor não largou sua glória à toa. Glória a Deus! Veio para vencer. Glória a Jesus! E Deus já tomou José e falou: foge para o Egito com o menino, que Herodes vai mandar matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Mas o menino Jesus já estava fora do perigo, porque o que é nascido de Deus, ainda que o adversário busque matar, o que é de Deus ninguém mata. Glória a Deus. Deus. De Deus aqui hoje, o adversário está lutando, Deus me dá de pregar. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, seja blindado. Glória a Jesus. Então agora, queridos, veja que esse véu nunca se abriu. Glória, Nunca se abriu. glória a Deus. Mas em Jesus Cristo fez o seu ministério, 3 anos e meio, foi o suficiente para ele deixar as parábolas, deixar o ensino, deixar tudo, e falou: agora é necessário que o Filho do Homem seja levado na cruz. Pedro ainda falou assim: não vai, não, eu não devo para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque se eu não morrer, você não tem vida. Glória! Irmãos, Jesus Cristo foi para a cruz em 2 naturezas, a humana e a divina. Na humana, ele enxergava a dor da cruz. Ele falou: Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Mas na divina que estava dentro, disse: seja feita a tua vontade. Na humana, por isso que nós carregamos 2 naturezas, irmão. A humana e a divina. Na humana, ele até chorava e dizia: meu Deus, vai ser comigo. Além de ser morte de cruz, maldita, eu vou carregar o peso do pecado de todo mundo. Vai ser doída, mas no espiritual, no Cristo, ele olhava e dizia: oh cruz, você é a minha vitória. Aleluia! Santo Silêncio! Você olhando pela carne, você sente derrota, você sente lá embaixo, você sente fraco, você sente desanimado. Ministério, Deus me dá de pregar isso aqui. A obra, se nós olharmos ela carnalmente, nós vamos ver defeito, nós vamos ver problema, nós vamos sentir enfraquecido, porque nós somos
somos carne, mas se nós olharmos pelo Espírito, nós vamos ficar mais que uma vitória. Aleluia. Olha só, vindo o Senhor agora, ele vai para a cruz, coroado de espinho, irmão, lancetado e judiado. Bendito é o nome do Senhor, lá na cruz, já quase morto, irmão. Ainda vem alguém, fura o seu tostado, e do seu tostado sai aves. Até isso é profundo, irmão. Bendito é o Senhor, porque veja que mulher é igreja, e lá em Adão, Deus deu um sono, uma anestesia em Adão, e do seu tostado, com a sangue tirou uma mulher. A primeira mulher, saiu a mulher para o pecado. Agora Cristo sobe na cruz e do seu tostado, a sangue, sai esta mulher para a glória. Aleluia. Aleluia. Mulher que vem vindo de grande tribulação, mas vem lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, vem embranquecendo ela. Ano 2025, cheio de guerra, de provações, de coisas terríveis, que Deus perdoe pela isso. O adversário soltando suas últimas armas, e o céu dizendo: pode soltar a tua, eu solto a minha. Aleluia. Veja que Senhor Jesus subiu na cruz, irmão. E olha o profundo que ele na cruz, ele morreu fora dos muros, fora do sistema, porque o sistema era imperfeito. Dentro dos muros estava a lei, estavam os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele dizendo assim: lá era do levita, lá tinha o dízimo, lá tinha o sábado, lá tinha circuncisão, lá tinha a lua nova, as coisas que se mexe, que se tateia. Mas agora eu vou ser sacerdote de uma casa não feita por mãos, uma casa eterna. Bendito é o nome do Senhor. E ele sobe na cruz, e por certo a morte falou assim: agora eu venço ele. O adversário falou: vamos zombar dele, põe coroa de espinho aí, lanceta ele não vai aguentar, pode arrancar, já está morrendo. Por certo a morte chegou lá e falou: já vou levar o sangue do Senhor lá, pendurado por calma e morte. Não é a tua hora, é a minha hora, é a hora quinta, é a hora nona, 3 horas da tarde, nem um minuto antes nem depois. Não é você que manda, morte, não é você que manda. Aleluia. Aleluia. Quem está no domínio da igreja é Cristo. Quem E está no ela? domínio da tua vida é Cristo. Quem está no domínio da tua casa é Cristo. Quem está no domínio das tuas lutas é Cristo. Quem está no domínio dos teus pensamentos é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Cristo, de repente, um véu que ficou há muitos anos, só abria daqui para lá. Religião, só abria daqui para lá. Religião. É o homem tentando se revelar. Bendito é o nome do Senhor. O de Deus é tudo mais perfeito. Quando Adão errou lá no Éden, ele se escondeu. E depois ele fez alguns calções, está escrito, não é? Com folha de figo para se cobrir. O que é folha de figo? É coisa da terra. Deus falou: isso aí não te cobre, Adão. Precisa morrer, precisa sangue. Ele pegou e matou um animal, e da túnica do animal cobriu Adão. Ele não aceita coisas terrenas. Hoje você não vive uma crença, uma fé, que você tem que vir para crer. Você tem que figurar aqui para crer. Você tem que estar figurado ali para crer. Não é pela fé. Aleluia! E agora, irmão, ele na cruz, fora dos muros, o sacerdote, a hora nona, 3 horas da tarde, o sacerdote entrando lá no templo, dentro de Jerusalém, aquele véu chão, e o sacerdote dizendo: eu sou sacerdote da linhagem
de Levi, mas nunca vi esse véu aberto, nunca vi a presença de Deus. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ela nunca consegue rasgar este véu. O Espírito Santo falou que enquanto o véu estiver rasgado, o caminho para Deus está fechado. Eu estou perdido, não sei o que vai ser. E o sacerdote entrando na hora nona, fazendo o seu sacrifício visual, mas sem esperança. De repente, a hora nona, Cristo está lá na cruz. Braços estendidos e dizendo para o inferno, dizendo para a lei, dizendo para o mundo que ele deve mais, que ela deve mais, o que ele dever joga aqui, ela dever joga aqui. Mas você vai pagar tudo, não te devo nada. A plenícia de Deus fez por nós, fez por mim, fez para você, fez pelo nome do Senhor, Ele fez pelo mundo. Não vai ter Cristo quem não aceita e não crê nele, porque ele não fez por A ou B ou raça tal. Ele amou o mundo de tal maneira, decidiu, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho diz assim: vai anunciar meu evangelho a toda criatura, mas alguma não, toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Diz o Senhor: morrer na cruz e pagar os seus pecados, eu já morri. Agora depende de você. Irmão, será que tem batismo aqui hoje? Glória ao Senhor. De repente o sacerdote vai fazendo todo o seu sacrifício e o Senhor fazendo o sacrifício da cruz. Hora nona, na hora sexta, meio-dia, nunca aconteceu, mas teve treva. O sol se escondeu, porque o próprio universo reconhece que tinha um sol que ia brilhar mais do que ele. Ele se escondeu. Ora, dona, o sacerdote dentro do templo fazendo a sua oferenda, o véu que nunca se abriu, 20 côvados pesando sobre ele aqui debaixo, quando Cristo expira lá, sem mãos humanas, sem ninguém lembrando dele, sem ninguém ver nada. O véu começa lá de cima para baixo. Aleluia. Paz a glória. Pai Santo. Sentir o véu se rasgando. Amém. Aleluia. Aleluia. É o terceiro milênio. O mundo vem com as suas enganações. E Deus me dá de pregar hoje aqui em Novo Hamburgo. O véu vai se abrir um pouquinho mais. Porque Cristo rasgou ele. E é o Espírito Santo dando sinal. Agora o caminho do santuário está aberto. Mas cada um abre um pouco. Tem gente que abre um pouquinho e já está bom. A minha crença já está bom. Não preciso buscar muito, minha medida já está bom. Mas Deus está de pregar aqui. O terceiro milênio, Deus está mandando. Abre um pouquinho. Sentindo o Senhor rasgando o véu aqui. Ele tem uma abertura pequena em nome de Jesus Cristo. Receba uma abertura. Em nome do Senhor, receba a conversão na palavra. Tem uma conversão pela metade. Crê um pouco e descrê um pouco. Aleluia. Firme para a torre da craca. O Senhor te dê. Vamos rasgar um pouquinho mais hoje. Aleluia. Você vai ver um pouquinho mais a presença de Deus. Porque se abre outra coisa, hein? Cristo, sumo sacerdote, entrou lá dentro do santuário dos santos e dos santos, não uma vez por ano, entrou, se assentou à direita de Deus e gritou para nós: agora eu vos faço reis e sacerdotes. Agora você sai do lado de fora e entra para dentro do santuário. Não fica mais dependendo de homem. Não fica mais dependendo, aí não ora para mim, aí irmão, eu sou fraco, você é sacerdote. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia.
eu sinto aqui essa igreja caminhando para dentro. Sabe quando vai uma fila assim, o povo, ele está chamando. Vamos, mas será que eu posso? Você pode? Ele mandou convidar aquele lá. Um disse, eu não posso, eu tenho meu trato, eu não posso ir na festa e voltar. Aí Deus mandou lá de novo, e eles mataram até os profetas. Deus falou, vocês vão, convida os mancos, os aleijados, os doentes, os que tiveram espírito da vida, convida para trás, porque a festa do meu filho está pronta. Vai ter noiva. Amém, Senhor. Aleluia. A festa já está pronta. O céu já está adornado. Vocês não adornaram aqui, não ficou bonito? Vai ter janta hoje. Vai ter coisa linda. Não é bonito? É belo. É lindo. Mas será que dá para sair um pouquinho da matéria e entrar no Espírito e começar a ver a festa do céu? E o Senhor dizendo, eu já vou preparar o lugar. E agora ele diz, já preparei. Já está tudo preparado. Igreja, o aniversário está até apertando. Querendo tirar teu ânimo, tirar tua força. Hoje Deus anuncia que em 2025 as armas deles são muito fracas contra mim. Começou a lançar as últimas dele. Eu apenas comecei a abrir o meu arsenal. Quero que glória da glória. Espírito Santo, os pais do Espírito Santo, assim quiser. Não temas, irmão. Eu prego com fé no que estou pregando. O Senhor está mais perto de nós do que nós imaginamos. Ele está aqui dentro das paredes, Ele não está lá no azul, não. Ele disse, eu e meu Pai queremos e faremos morada em vós. Aqui é tempo de morada do Espírito Santo. E eu ainda vou fazer igual fiz com a arca, que a mãe de Moisés fez na arca. Ela pegou a arca e disse, meu filho, mas fica ainda interfere, mas eu vou ver teu mar por fora, eu vou ver teu mar por dentro, porque aí o que está dentro não sai para fora, e o que está fora não entra para dentro. E Deus me dá me pegar aqui, igreja que está no muito hoje, eu tomando você por dentro e por fora. Amém. Amém, Senhor. Glória. Aleluia. 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 Fila, não conseguia. Senhor é o teu Deus, é o teu guarda, não deixará macerar o teu pé. Amém. Passará no fogo e não se queimará, passará nas águas das águas não se endurecerá. E na luta do cristão milênio não vencerá esta igreja. Eu vou pregando pela fé, Senhor está vestindo esta igreja com vestes de gala, festa do Espírito. Vai recebendo a tua bênção. Vai recebendo a tua bênção. Vai vestindo ela. Glória. Aleluia. Está pronta. Deus seja louvado. Amém. Descemos a Deus em santo oração. Santo Deus, este Deus é maravilhoso. Esse Deus é glorioso, né, irmãos? Santo Deus. Veja bem, irmãos, que coisa linda, né, esse culto. Deus falou grandemente com as nossas almas. Deus toma o servo de Deus numa virtude, irmãos. Santo Deus.
Deixa aqui seus pedidos de orações. Vou deixar o link na descrição do novo grupo de pregações, a nossa querida Irmandade, se quiser fazer parte. Eu vou colocar lá como só eu colocando, né? Porque o que só interessa é a pregação mesmo, viu, irmão? Nada de vídeos pesados, tá bom, queridos? Então vão ficando por aqui. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade. É um prazer, né, falar das coisas de Deus com vocês. Esse Deus é maravilhoso e Ele merece toda a nossa submissão a Ele, né, irmãos? Termino esse vídeo saudando a cara Irmandade, alma testemunhadas, apreciadores da obra de Deus, com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Fique com Deus, queridos. Trabalhar.